Canto minha vida com orgulho. Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Não, pelos jogos pela Casa de Macau eu não tenho ideia de quantos campeonatos e convocações. Bom, desde 2003 eu venho, desde 2003 eu venho participando da seleção sub-18, daí depois em 2004 eu também joguei mais um torneio sub-18 e aí eu vim ingressar na seleção adulta em 2005. Mas o primeiro torneio mesmo foi em 2006, sul-americano, e daí estou até hoje. Hoje eu devo ter, não sei, por volta de uns 36, 37 jogos internacionais. Jogo inesquecível. Tem um que eu lembro muito bem, que foi contra até o Desterro, no Seven Aside, que a gente ganhou de 1-0 e foi disputar a final contra o Florianópolis. Isso foi em 2007, se não me engano, 2008. Foi um jogo muito disputado, a gente ganhou de 1-0. E eu acabei fazendo um gol, foi uma tabela linda, a gente saiu contra-ataque e acabou saindo um gol. Alegria e barulho, eu sou feliz e rodo pelo mundo. A medalha de bronze foi uma conquista em tanto, né? Desde sempre a gente vem batalhando muito para conquistar essa medalha. A gente já havia conquistado uma medalha no indoor e uma medalha no torneio Pan Challenge, mas essa medalha foi assim, um triunfo de tudo que a gente vem desde o ano passado, que a gente vem disputando alguns jogos internacionais para melhorar o nível. E com certeza foi um auge, assim, essa medalha, era tudo que a gente precisava e para ver que a gente está no caminho certo. Nossas histórias, dias de luta, dias de glória. O França, foi até o pai do Bruno que me apelidou no início, ele e o Rodriguinho, na verdade. E antigamente eu usava o cabelo bem grande e tudo, daí disse que eu parecia com o França, um jogador de São Paulo, e aí ficou, né? O número 16, foi no meu primeiro torneio, foi um sul-americano de 2006. Teoricamente não era para eu ir para essa convocação e eu fui convocado e me convocaram que eu não pude escolher número e surgiu o número 16. E até aí tudo que acontece na minha vida acaba tendo o número 16. Mais que um diamante, se você vier comigo aí nós vamos adiante. Bom, como eu conheci, eu tinha um vizinho que até o Augusto Barradas, ele jogava no clube da Casa de Macau. E acabou que eles fez um convite para nós ali do condomínio, todo mundo cresceu junto. E aí a gente começou a jogar, isso foi em 2003, e daí eu não saí mais, né? Nossa, ídolo no esporte? Pergunta difícil essa. Não sei, acho que não só no hockey, pensando mais em outras modalidades assim. Acho que aquele atleta que se dedica, tudo, não tem um ídolo certo assim, mas eu acabo me emocionando com muita história de vida que a galera fez assim para conquistar o objetivo, o que deixou para trás. Eu acho que não tem um ídolo específico assim, eu acho que todo atleta tem a sua história e que me motiva sempre. Eu sou feliz e rodo pelo mundo, sou correria, mas também sou vagabundo. Hoje a gente tem bastante destaque. Para mim, um dos melhores jogadores, os jogadores mais técnicos para mim é o Lua, que é o jogador do Florianópolis. Hoje tem o Matheus surgindo aí do Carioca, com muita velocidade, com muita força, garra, com muito drible. E, na minha opinião, acho que são esses dois do masculino. E já do feminino, tenho com a Patrícia Boss, que ela acaba se destacando entre as meninas também, a Thalita também. Mas essas duas meninas, e tem a Laís também do Florianópolis, que joga muito bem também. Sintonia, telepatia, comunicação pelo... Não, claro que não, isso não. Eu sou... Não sei se eu posso dizer isso ou não, mas acho que eu já fui bem melhor do que eu estou hoje. E, claro, cada dia melhora cada vez mais, tenho noção do que eu posso fazer, mas não sou o melhor não, que isso, jamais. Mas a gente cresce, hoje estou feliz porque eu sonhei com... Essa pergunta é difícil. Não, as coisas melhoraram muitas, não vou falar que não melhoraram, novos times surgiram, tudo, mas ao meu ver poderia ser feito muito mais, ser desenvolvido muito mais em todos os estados. Acho que a quantidade de time que nós temos hoje ainda é pouco, desde 2007 para cá, é pouco, no meu ver, que depois que surgiu o campo, né, depois dos Jogos Pan-Americanos. Essa é uma canção e eu vou que vou, história, nossas histórias.
vai ser um caminho longo e cansativo, vamos dizer assim, mas com certeza vai apresentar um hockey muito diferente do que é apresentado hoje, um nível técnico muito mais alto, ainda mais por conta das outras seleções que nós vamos enfrentar, mas não vou dizer que dá pra gente chegar à medalha, que não dá, mas dá tudo pra gente fazer bons jogos e é só o início, né? Ainda tem muito ainda pra vir. Melodia, alegria e barulho, eu sou feliz e rodo pelo mundo. Tá, a expectativa é, nesse ano, eu acho que pelos treinamentos, pelo nível técnico que vem sendo apresentado, tem tudo para dar certo, para fazer bons jogos. Se der tudo certo, se der, jogamos direitinho, fazer o básico que a gente tem que fazer jogando simples, quem sabe dá até pra gente chegar em uma final e quem sabe ganhar um campeonato. Histórias, nossas histórias, dias de luta, Então hoje o que falta, falta o treino mesmo, né? Ter mais jogo, ter mais nível de jogo, você jogar numa velocidade mais alta, você ter um campo também em São Paulo onde você treine numa dimensão certa para quando chegar no Campeonato Brasileiro você não sentir cansaço, você ter uma preparação física boa. Infelizmente nosso esporte é amador, né? Então há outras obrigações, escola, faculdade, trabalho, então você não consegue se dedicar o tempo todo ao hockey, mas o nível técnico é fundamental aí, e a preparação física é o que falta aí pro nosso time tá bem esse ano. Tem na fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me... Tá sendo legal, eu tô gostando bem, eu sempre acabei fugindo dessa parte porque eu queria ser atleta, né, principalmente dentro do clube, mas eu estou gostando bastante, dá pra ver a melhora a cada dia, tanto do masculino quanto do feminino, e é uma oportunidade única assim, que eu estou abraçando e espero que dê muito certo aí para esse ano. Histórias, nossas histórias, dias de luta. Isso com certeza, né? Isso daqui não acaba mais. Isso daqui sempre vai ser contínuo e não tem como sair do hockey, sempre vai estar envolvido. Minha vida, esse mês agora, por exemplo, estou fazendo 10 anos que eu jogo hockey e não me vejo eu não jogando hockey. E eu não participando, seja como professor, seja como jogador, seja como torcedor, não tem como fugir. Mas também sou vagabundo, mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde. Que sejam bem-vindos. Se tiver a oportunidade de ter um vídeo comentando o porquê do hockey, é exatamente uma família. Você vai encontrar amigos, você vai encontrar parceiros que vão te levar para outros lugares, que vão te dar novas oportunidades. E é um esporte maravilhoso. Uma modalidade maravilhosa. Se puder vir conhecer, vai ser muito bem-vindo. Dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem.